Geminianos, essa energia de nostalgia aqui em relação a essa pessoa na sua vida é algo que te atrapalha. Por quê? Porque a vida não acontece no ontem, não acontece naquelas lembranças, naquilo que já foi, né? Acontece no hoje. E aqui, muitas das vezes, quando você fica apegado ao que já foi, seja uma parte dessa relação que já não existe mais, ou seja uma relação que já acabou, para cada um vai ser uma coisa, quando você fica apegado a isso, você impede de se abrir para o novo. A sua receptividade está prejudicada aqui, né? Então, se essa energia já tá fazendo sentido aí, acompanha comigo ela completa, bora lá. Olá, gêmeos! Essa é uma leitura coletiva e intuitiva para os próximos 15 dias, não vai ressoar com todo mundo, e também se trata de uma leitura atemporal, o que significa que não importa o momento que eu postei esse vídeo, a partir do momento que ele aparecer para você, essa energia começa a valer. E se ela chegou para você, pode ter algo aqui que você precisa escutar, então fica comigo até o final. E se você gosta de leituras coletivas do tarô, eu já convido você a clicar na bolinha e me seguir para acompanhar as próximas leituras. Bora lá, gêmeos, o que vocês precisam escutar nesse momento? Vamos começar aqui com o oráculo. Quando reconhecemos as nossas fragilidades, começamos a respeitar os aprendizados do nosso próximo, que se manifestam em precariedades ou em imperfeições. Então, o autoconhecimento é aquilo da gente entender qual é o nosso lado luz, qual é o nosso lado sombra, o que a gente tem de positivo, mas o que a gente também tem de negativo, as nossas imperfeições e fragilidades. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ter mais empatia também com o outro, né? Tem coisas que não adianta a gente querer brigar, não adianta a gente querer gritar, que não adianta, é aquilo, é a forma como a pessoa pensa, é o que ela construiu na mente dela. E quando a gente entende isso, sabe, que cada um tá em um nível de consciência e que às vezes a gente não vai mudar o outro, a gente não tem nem que tentar fazer isso, porque isso desgasta a nossa energia. Quando a gente entende isso, a gente fica mais em paz, sabe? De saber com que onde você vai realmente investir sua energia, gastar sua energia e coisas que não valem a pena gastar energia, né? Então vamos ver aqui, gêmeos, já curte esse vídeo, deixa um coraçãozinho se já tá fazendo sentido, se tem algumas pessoas aí no seu entorno que estão te tirando um pouquinho do sério, né? Já curte para que chegue a mais geminianos. Vamos ver com o tarô aqui. Carta do sonho. A carta do sonho é uma carta que vem falando daquelas nostalgias, né? A gente fica pensando, refletindo muito sobre as pessoas, sobre o que foi uma relação, né? Aqui é uma figura, uma mulher lembrando dos tempos bons lá com o boy dela, né? E essa carta do 6 de copas no tarô, ela remete muito à nostalgia, coisas que a gente passou, coisas que já foram e a gente fica pensando, com saudade, relembrando. Mas, olha só, o avarento, que é essa energia de quando a gente fica muito apegado no possuir. Aqui eu tô falando de geminianos que estão numa relação, tem alguma questão, ou uma relação presente ou uma relação passada, com quem não tá num relacionamento nesse momento, tá? Que eu vejo vocês muito ali ainda apegados a isso, né? A carta do avarento é a carta do apego, a carta daquela dificuldade da gente soltar algo e deixar aquilo ir embora, né? Pra quem tá numa relação, eu tô sentindo que é muito aquela energia de... Às vezes as coisas não estão tão legais nesse momento e aí você fica pensando naquilo que já foi bom, fica presa. Só que isso te impede de resolver as coisas, porque a vida acontece no presente, não é no passado, não é lá no futuro, é agora. Então aqui, o que é o obstáculo para os geminianos? Receptividade. Você tá com dificuldade de se abrir para receber. Olha só essa energia, né? Se a receptividade ela vem num bloqueio na leitura de vocês, é uma dificuldade de olhar o outro, de acessar o outro, de receber as coisas boas que o outro tem também para dar. Só que parece que vira uma confusão. É treta atrás de treta, é confusão atrás de confusão, que chega uma hora que você não vê mais as coisas boas, você só vê a treta. Você só consegue enxergar o que tem de ruim. E você começa a se fechar, né? Aqui a gente tá falando de relacionamentos, né? Num geral, assim. Pra alguns vai ser relação amorosa, pra outros vai ser relações num geral com outras pessoas. Olha que uma carta que tava virada. Relâmpago. Carta da torre. Tem muita coisa que precisa ser remexida, sabe? As estruturas de uma relação. Porque senão a torre é o quê? É a estrutura que não tá sólida, cai. Rui. Qual que é o conselho aqui? Possibilidades, 2 de paus, decisões, análise, olhar lá pra frente, 2 de espadas agora e ruptura. Aqui existe uma energia
de escolha. Ou você fica aqui suspenso nessa energia de desconforto, ou você se joga no abismo e vê o que vai dar, né? Essa carta da esquizofrenia é muito essa decisão que precisa ser tomada. E essa decisão precisa ser tomada no agora, né? Porque olha o pássaro, né? Tá vendo que ele tá olhando para trás? Ele não tá olhando para frente. E as possibilidades estão lá na frente. Então tem algumas coisas que você vai precisar romper. Seja romper com alguma questão nessa relação, alguma coisa que você precisa falar, alguma coisa que você precisa reestruturar, senão as coisas não andam. Senão as coisas ruem, tá? E se você quiser uma leitura particular comigo, dá uma olhadinha lá no link da bio e tire suas dúvidas por lá sem compromisso, tá bom? Tanto tarot terapêutico quanto tratamentos energéticos para as áreas da vida. Opa, pera lá. Vamos de conselho? Vamos ver aqui o conselho. Equilibrar as emoções. Quando a gente equilibra as emoções, a gente não deixa as nossas emoções cegar a nossa razão. Quando a gente age no impulso, deixa aquilo levar a gente, aquelas emoções viscerais que cegam a gente. Então aqui a energia vem pedindo para você olhar mais para essas questões. Que venha a transformação, curte e me segue. Gratidão!